A próxima palestrante da manhã é Jônia Garcia Gomes da Silva. Professora aposentada, Jônia é presidente do Centro Espírita Maria Modesto Cravo e Dona Branca Mendonça, além de conselheira da Fundação Chico Xavier. Convido Jônia para realizar a palestra Recordações e Imagens. Bom dia, mas eu já vi todo mundo, bom dia novamente. É um prazer estar aqui, recebi o convite com muita alegria, foi indicação do Vitor, né, que é nosso companheiro e trabalhador há muito tempo, e hoje estou revendo bastante gente que nós já trabalhamos juntos, e faz a gente lembrar assim, ó, como o meu tema é lembranças e recordações, quando eu vi o Adão, recordei do Adão Guri, de 16, 17 anos, né, no André Luiz, a Shell também, mais ou menos nessa idade. Imagina, naquele tempo eu já era coordenadora, trabalhava com eles, né, na parte de arte, de teatro, e olha, eles já superaram a gente, graças a Deus, né? E revendo também as pessoas que a gente já trabalhamos junto, o Arino e a esposa dele, continuamos trabalhando junto aí pela Fundação e pelo Espiritismo, de uma maneira geral. Então, hoje, nós já vimos assim com o tema, né, que é a paz interior, paz com o próximo e paz no mundo. Quando eu pensei nesse tema, eu falei assim, qual será a pessoa que eu conheci ou que eu tive contato que trouxe mais paz para mim, evidentemente que além de Jesus, que pessoa que trouxe, assim, no planeta Terra, que trouxe mais paz para mim. E aí, resolvi lembrar da minha origem. Não sei se vocês conhecem, mas... Ui, não está aí. Esse mapa que está aí é o mapa do nosso estado. E está um município destacado em vermelho. Vocês sabem que município que é esse? Do estado de Mato Grosso do Sul, na divisa com Minas, São Paulo e Goiás. Mas bem perto, Paranaíba. É bem perto, né? Bem pertinho mesmo. Eu sou de Paranaíba, né? Então, essa aqui, ó, essa é o município de Paranaíba. Aqui é uma foto hoje da cidade, né? Mas eu vou contar para vocês que quem teve sempre contato conosco, desde a minha infância, não é quando eu era pequena lá em Barbacena, mas quando eu era pequena em Paranaíba. O nosso universo de espírita, quando eu nasci, já minha família já era espírita, e já tem 76 anos, a minha mãe já nasceu, já era espírita. Então, esse contato com esse mundo, quem será que destacou e marcou tanto a minha vida desde esses princípios? Quando a gente era pequena, as reuniões mediúnicas eram feitas nas casas, as reuniões espíritas, né? E a minha família ficou espírita com a presença da Dona Maria Modesto Cravo. A minha avó é de Paranaíba e meu avô é de Uberaba. Ele vinha para Mato Grosso trazer sal e comprar bezerro, gado, e levava para vender em Uberaba. Então, era essa conexão, né, de trazer sal e levar sal ou outros produtos, mas o que era mais importante era o sal. E aí ele conheceu minha avó e se casou. E aí ele teve filhos, né? E ele começou a ter uma doença na perna, erisipela, que aqui não tinha como tratar, então foram para Uberaba para fazer esse tratamento. E lá em Uberaba tinha uma pessoa, eles alugaram uma pensão e ficaram trabalhando nessa pensão para a sua manutenção. E ia um senhor fazia passe no meu avô, e era Antônio Lologrifo. Seu Antônio Lologrifo dava o passe e aí verificou que deveria ser encaminhado
para tratamento em Sacramento, com Eurípides Barçanufo. E lá foi meu avô, ficou uns dias lá naquelas casinhas, que eram umas choupanas, porque não tinha hotel, conseguia um lugar para ficar, ficou ali um tempo, já estava desistindo, porque não era chamado. Aí, quando ele já estava desistindo de ir embora, porque eram muitas pessoas para ser atendido, aí ele escutou, Joaquim, ninguém conhecia ele. Aí, seu Eurípides chamando, fez o tratamento, e logo a perna ficou boa, e ele voltou, então, com a indicação de que procurasse em Uberaba Dona Maria Modesto Cravo. E aí minha avó ficou muito amiga da Dona Maria Modesto Cravo, e aí foi o tempo todo da nossa infância, a gente recebia livros que a Dona Maria Modesto encaminhava de Uberaba, recebia remédios, que eram tudo homeopático, né, naqueles vidrinhos marronzinho, vinham esses remédios lá de Uberaba. E quando a gente recebia também, as minhas tias iam uma vez por ano para Uberaba, e de lá traziam mudas de planta, porque não existia planta assim, né, floricultura, então quando viajavam, traziam mudas, e traziam o mais fantástico, que eram os lenços perfumados de Chico Xavier. Então, aquilo, nas quartas-feiras, nós tínhamos reunião lá na casa da avó, e aí vinham aqueles lenços perfumados que passava de mão em mão para a gente sentir aquele cheiro que inundava toda a sala que a gente estava. E mais fantástico ainda, eram os litros transparentes de água fluidificada. Gente, subiam bolinhas na água que fora fluidificada por Chico. Aquilo era fantástico. Hoje é tão comum, né? O gás sobe, a gente qualquer refrigerante. Mas naquele tempo, não. Os guaranás eram coisas simples, não tinha gás, né? Então, aquelas bolinhas subindo, era assim, um universo fantástico. E nos domingos de manhã, a gente tinha aula de catecismo, a gente estudava catecismo de Caiba Schutter, era um livreto que a gente estudava as questões básicas do Livro dos Espíritos, que a gente tinha que decorar quem é Deus e assim sucessivamente. Então, nosso universo foi completo, cheio de Chico Xavier. E hoje, então, escolhemos falar dele, porque ele é para nós o representante maior da paz interior, da paz com o próximo e da paz com o mundo. Então, se a gente vai lembrar Chico Xavier, a gente tem a referência que traz para nós, reencarnada no planeta Terra, essa experiência da paz interior. Ele, antes da morte dele, ele publicou 438 livros, hoje tem mais de 500 livros publicados por Chico Xavier. A vida dele é pontuada de casos, situações, episódios que nos mostram sua face apostolar, a sua vida exemplar como missionário do livro espírita. A função maior de Chico Xavier foi a publicação de livros. Procurando a definição de Chico, eu achei num livreto pequeno da dona Silvia Barçante, a mãe da Ângela Barçante, que é uma das trabalhadoras dos discípulos de Jesus, e ela define Chico Xavier assim: um poema de Deus aos homens, escritos com a tinta do amor, da renúncia e da humildade. Chico Xavier, aqui nós temos umas fotos dele. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, no 2 de abril de 1910. Ele foi filho de um operário de vendedor de bilhetes de loteria, João Cândido Xavier, e da lavadeira, mãe Maria, mãe João de Deus. Então, ele foi o filho, né, com vários irmãos. Ele teve 7 irmãos, com pai e mãe, e depois mais 7 irmãos.
porque ele se casou com a Cidália, que foi o pai dele, casou com a Cidália, que foi a segunda mãe e que é uma das orientadoras de Chico Xavier. Inclusive, foi quem recebeu no mundo espiritual. Então, a gente tem aqui algumas fotos do Chico Xavier. Algumas fotos eu tinha, outras fotos eu peguei nas mídias, né? Então, no filme, aqui é o Emmanuel conversando com o Chico Xavier, lá no açude Capão. O fundo é um fundo fictício, né? Porque hoje não é nada disso, é uma coisinha muito feia, né? Então, foi em 1931 que a primeira vez que Emmanuel vem a falar com o Chico Xavier ali no Capão. E aí ele conversa e fala que vai ser orientador dele, mas que exigia de Chico Xavier alguma coisa. E que ele teria condição, 3 condições, que nós sabemos, né, gente? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, ele começa a receber mensagens de poetas que eram totalmente desconhecidos. Olha que interessante como que a espiritualidade programou o processo mediúnico de Chico Xavier. Não foi Emmanuel, não foi André Luiz, não foi todos esses espíritos que escreveram através de Chico Xavier, mas foram foram 56 poetas de além-mar e do Brasil que vieram escrever através da mediunidade de Chico Xavier. Antônio Nobre, Antero de Quental, João de Deus, Castro Alves, Junqueira. Gente, vários espíritos que escreveram, e foi lançado, então, o primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso do Além-Túmulo, que é uma preciosidade, que foi analisado pela Academia de Letras e constatado que eram mesmo esses poetas. Vejam aqui. Aqui é Augusto dos Anjos, que é um dos espíritos que escreveu no livro Parnaso do Além-Túmulo. Olha aqui. O tema, né, que ele colocou, o último número. Ele fez 15 minutos antes do desencarne. Ele sabia que ele ia morrer, era um poeta, como todos os poetas da época, com tuberculose, né? Então, ele vai vendo que ele vai morrer mesmo. E olha o que ele escreveu. Hora de minha morte, irta do meu lado, a ideia exteriorava-se no fundo. Do meu entendimento moribundo jazia o último número cansado. Era de vê-lo imóvel, resignado, tragicamente de si mesmo oriundo, fora da sucessão estranho ao mundo, com reflexo de incriado. Bradei, que fazes ainda em meu crânio? E o último número, átrio e subterrâneo, parecia dizer-me, é tarde, amigo, pois que a minha antagônica grandeza nunca vibrou em tua língua presa, não te abandono mais, morro contigo. Olha que ele escreve no Parnaso do Além-Túmulo. O título, aqui, último número, aqui, número infinito, né? Então, a perspectiva dele desencarnado é diferente daquela de moribundo. Sístoles e diástoles derradeiras, no hirto peito rígido e gelado, e eu via o último número extenuado estertando sobre as montoeiras. Escuridão, ânsias e inferneiras, depois o ar, o oxigênio eterizado, e depois do oxigênio ilimitado, resplandente clarão de horas primeiras. Busquei a última visão das vistas toscas, o derradeiro número entre as moscas, a camada telúrica distrito. E eu vi, vítima dútil da desgraça, vi que cada minuto que passa é nova luz no número infinito. Olha a postura de Augusto dos Anjos, escrevendo o último número e o número infinito, quando ele tem consciência que a vida continua.
Emmanuel vai escrever através de Chico Xavier. Que Emmanuel vai escrever? Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevo renúncia, Ave Cristo, fora a coleção, né, Vinha de Luz, Pão Nosso, que traz mensagens magníficas. É o comentário de um dos versículos de Paulo, uma página pequena, que dá palestras, por exemplo, hoje, Filho da Luz, que é de Emmanuel. Então, todas essas, uma simples palestra, uma simples página traz palestras e seminários. Escreve também A Caminho da Luz, que é a nossa história, né? Mas, de todos os livros, o mais importante, Paulo Estevam, que, de acordo com o erudito José Herculano Pires, que foi um dos grandes instrutores, grande professor da doutrina espírita, diz que essa obra justificaria a missão mediúnica de Chico. Só Paulo Estevam. Imagine os 500 outros livros que Chico veio. Quando teve o primeiro encontro com Emmanuel, ali no açude, o contrato dele era para escrever 30 livros. E olhe como que esse homem, franzino, frágil, sem cultura, só com 4º ano primário, deixou para nós tanta luz que possibilita que nós brilhemos a nossa luz. Então, Chico Xavier, ele no dia 7 de maio de 1927, uma das irmãs dele, a Tiquinha, a Maria da Conceição Xavier, ficou doente, e um casal de espíritas, José e Carmen Perácio, reuniu com a família e realizaram a primeira sessão espírita que teve lugar na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. E aí, através de Carmen Perácio, a sua mãe escreve: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os e cumpra os seus deveres, e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. Quem fala isso é Bacelli. Quais 2 livros que Maria João de Deus se referia? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, ele diz assim, logo depois, ele era muito ligado à Igreja Católica, então ele se desliga e passa para a doutrina espírita. Mas não deixou de ter amizade com o padre, que era o seu orientador. No filme Chico Xavier, vocês percebem bem a importância que o padre Carmelo tinha para Chico Xavier. Ele diz assim, aquela época eu tinha 16 anos, e era o secretário do grupo, quando nos reunimos para fundar o centro, era dia 21 de junho, data consagrada pelo calendário São Luís Gonzaga. Não sei se vocês eram desse tempo, mas as folhinhas vinham com uma... era a folhinha, e dentro tinha como se fosse a gente descartava, e ali naquela folhinha vinha o dia. Então, o dia do santo era, então, comemorado. Aqui é a casa que Chico Xavier, né, onde foi fundado o Centro Luís Gonzaga. Essa foto é dentro do centro, em comemoração ao aniversário do Chico e do centro. Olha como é o centro hoje, Centro Espírita Luís Gonzaga. Se vocês olharem, lá no fundo, tem aquela foto, né, do Chico Xavier falando. Então, a cidade de Pedro Leopoldo, vários locais têm a indicação de Chico Xavier. Na praça tem a estátua dele. Em todo lugar, a presença de Chico Xavier é muito marcante em Pedro Leopoldo, assim como em Uberaba. Aqui é a cidade de Pedro Leopoldo, na época de Chico Xavier.
Olha como ela está hoje. Uma cidade bem desenvolvida, né? Aqui é a porta da entrada da casa de Chico Xavier. E lá foi transformado num museu de Chico Xavier, e quem transformou esse museu em Chico Xavier é o Geraldinho, que fez esse trabalho lá. Aqui é a casa de Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. É o Geraldinho, né, fazendo. Aqui ao lado é onde tinha aquelas roseiras que Chico cuidava. Dentro da casa é cheio dessas fotos de Chico Xavier, pôsteres, né? Tem todos os livros de Chico Xavier ali expostos. Dentro da casa, lá no fundo, tem um local que é para a oração, e essa foto, estávamos lá quando a gente estavam preparando o Congresso Espírita em homenagem aos 100 anos de Chico Xavier. Esse aqui é o quarto onde o Chico dormia, é aquelas camas patentes, né? E aqui foram feitas todos os trabalhos de materialização, que tem um livro, Materializações Luminosas. Então, aí dentro, que foram feitos o médium Peixotinho numa cama, oferecia o ectoplasma para as materializações. No canto também tem essa quadro, um quadro em madeira. Isso também passa. Que o Chico estava muito tormentado, e aí ele falou para Emmanuel, vê se você traz uma notícia de Maria para mim. Né? E, passados uns dias, Emmanuel fala, eu trouxe. Aí Chico sentou, pegou a caneta e escreveu. Isso também passa. Mas só isso? Isso também passa. Né? Então, é uma mensagem para nós, os filhos da luz, lembrarmos sempre. Então, a materialização de Emmanuel, né, olha só, através desse quartinho, foi feita a materialização dele. Ele, 1,90 m, voz clara, forte, né, andando entre as pessoas. A materialização oferece isso. Então, Chico Xavier, além de psicografia, ele tinha várias mediunidades, né, de materialização, de incorporação, várias mediunidades. E ele ofereceu também, junto com o Peixotinho, né, condição para que ele materializasse. Outra materialização é da Meimei, que foi ali também utilizando a mediunidade de Chico e de Peixotinho. Aqui é a fábrica onde Chico Xavier, aos bem jovem, trabalhava na fábrica de cordão, e trabalhou ali até começar a ter problemas de pulmão. Aí ele vai trabalhar na venda do senhor José Felizardo. As vendas antigas é como os nossos supermercados hoje, né? Tinha de um tudo, botina, dentadura, comida, tudo, perfume, tinha fumo, tinha tudo. E Chico foi trabalhar nessa venda do senhor José Felizardo. Só que aí ele começou a divulgar os poemas, o trabalho dele, e aí começa a aparecer vários fotógrafos, e ele teve que sair de lá também. Essa é um fotógrafo, um repórter que foi até ele. A outra foto é o pai dele com ele andando na cidade. Aqui é também um dos fotógrafos, né? E essa outra foto é o Manuel Quentão, que foi um dos grandes incentivadores e que pôde divulgar os livros de Chico Xavier. Rômulo Jovian, muito importante na vida de Chico Xavier, porque ele era administrador da Fazenda Modelo e que possibilitou dar um trabalho ao Chico Xavier, que ele vai trabalhar, então, como assistente administrativo
desde 1935, né, até os finais de 1950. Essa aqui é uma charretinha, não é esta, mas é semelhante a esta que Chico ia de Pedro Leopoldo para a fazenda. Aqui é a entrada da Fazenda Modelo. Essa aqui é a casa da fazenda, onde o Chico trabalhou e recebeu várias obras de Emmanuel. E aonde que é que ele escrevia? Aqui embaixo, aqui, ó, é o porão. E aqui onde que Chico escrevia as obras, principalmente de Emmanuel. Aqui em frente, né, esse é o Arnaldo Rocha, esse aqui é o presidente da Federação de Minas Gerais, esse foi presidente da Federação Espírita Brasileira, esse é o Altivo, um grande divulgador da doutrina espírita, essa aqui é a Irani, não sei se vocês conhecem aqui de Campo Grande, esse aqui sou eu, estamos em frente, então, da casa onde Chico escreveu. Aqui, né, nessa entrada aqui, que atrás, aqui tem uma entradinha, que foi feito o Espaço Cultural Chico Xavier. Então, ali encontra várias coisas de Chico Xavier. Essa é a máquina que ele escrevia, né? Então, ele trabalhava ali. Aqui o Chico trabalhando. Aqui, né, da onde Chico via. Vocês lembram? Na minha casa tinha isso aqui, esse mata-borrão, né, do meu tempo, vocês não são, mas do meu tempo, né, a gente tinha esse mata-borrão. Você também, Vitor? Então, era bem antigo, né? Essa foto aqui, o Chico fazia o trabalho dele e saía lá da casa e vinha para esse lugar e ficava assim, conversando, ninguém entendia. E aí ele explicou que ali estava várias macas, era um hospital que recebia as pessoas que morreram na guerra. Eram trazidas ali para a Fazenda Modelo para atendimento. E essa outra foto é em frente à casa de Rômulo e Neio Lúcio, que aqui moravam e escreviam. Vocês estão vendo aqui a Célia, que é presidente do Centro Luiz Gonzaga, aqui a Irani, o Arnaldo Rocha, o pessoal que era presidente da Federação, esse aqui é da Federação Espírita de Minas Gerais, e eu também estou na foto. Vocês estão vendo que aqui tem uma sombra. Quem que é Neio Lúcio? Neio Lúcio, então, é o pai de Rômulo e que escreveu várias obras através de Chico Xavier. Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Instruções, Mensagem do Pequeno Morto e Sementeira de Luz. Aqui é aquela árvore que eu falei que estava dando sombra. Ela é em frente à casa. E aqui em cima, o Chico Xavier diz que aqui em cima, quando vinha Irmã Veneranda, que é ministra da regeneração do nosso lar. Na época que foi escrito o livro Nosso Lar, ela era a única pessoa, além do governador, que tinha encontrado Cristo. Hoje já deve ter outra realidade, né? 70, tantos anos, mais de 70 anos. Então, a irmã Veneranda é que vem trazer os primeiros livros de literatura infantil, que na época não tinha livro para as crianças lerem. Por exemplo, eu tive que ser alfabetizada em doutrina espírita decorando as questões
do Livro dos Espíritos. Né? Olha, hoje não. Hoje nós temos literatura específica, temos Cecília Rocha, que trouxe tantos livros e tantas coisas para as nossas crianças. Mas em 1943, começa a escrever através de Chico Xavier, uma nova entidade, André Luiz, que muitos falam, e a gente até concorda, que não é só uma pessoa, né? Que são vários espíritos, é uma equipe que escrevem através de André Luiz. Tem até pessoas que estudam uma parte gramatical, concordância, que é diferente de um livro para outro livro, mas quem escreve é André Luiz. Como que surge André Luiz? Ele começa e aparece para Chico e fala que vai escrever, e Chico pergunta, mas como é o senhor? E na casa de Chico Xavier, na sala, antigamente, né, quando não cabia lá nos quartos, tinha uma cama e tinha um menino dormindo. E quem era esse menino que estava dormindo? Irmão de Chico Xavier, que chamava André Luiz. Ele falou, então, eu sou André Luiz. E escreveu, e nós sabemos que não é, né, nome certo dele, que foi um sanitarista que escreveu, que é aqui no Brasil, e escreve como cognome André Luiz. Então, André Luiz é de uma importância fundamental na doutrina espírita, porque ele descancara o mundo espiritual. Ele mostra como é que as pessoas se relacionam no mundo espiritual, como que é a alimentação, como que é o trânsito, como que é a reencarnação, como que ocorre a mediunidade, quais são as histórias. Quem lê Obreiros da Vida Eterna vai ver os vários desencarnes. Quem lê André Luiz, o Nosso Lar, vê a cidade, vê o reencarne, né, de Sergismundo. E aí, Missionários da Luz. Então, cada livro traz uma história, libertação, como que ocorre o processo de obsessão, né? Como que é colocado em nós aqueles espíritos que têm a forma de um ovo e que são colocados naquelas pessoas que estão em processo obsessivo. Então, André Luiz é de uma importância fundamental para o espiritismo. Ele renova, e evidentemente que no início os espíritas mesmo foram lá conversar com o Chico, que o Chico está doido, né, de trazer essas informações. Então, em 1959, ele muda de Pedro Leopoldo para Uberaba, porque ele precisava de ter uma amplitude maior que Uberaba poderia oferecer para ele. Então, Emmanuel orienta que ele vai mudar em Uberaba. E Uberaba, ele marcou, ele renovou toda a história do Espiritismo. Então, nos anos 40, né, ele teve contato com o Divaldo, e tem uma pessoa muito importante que vai ajudar muito, Chico Xavier. De uma pessoa fundamental que é Marlene Severino Nobre. A doutora Marlene, que ela fazia medicina em Uberaba. Então, em 1948, Chico Xavier chama ela, antes dele mudar para Uberaba, o Valdo Vieira estudava medicina também em Uberaba. E Chico chama Valdo e pede para que ele fala para a doutora Marlene conversar com ele. E ela vai. E ele fala, olha, você vai ser responsável pela parte de ciência na doutrina espírita. Uma menina estudando. Agora você vai começar a se preparar, você vai explicar o Evangelho, o Livro dos Espíritos nas nossas reuniões. E assim ela faz. E Chico Xavier continua o seu trabalho. Ele, segundo a Célia, que é presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, Chico Xavier tirou
os nossos joelhos que chorávamos nos túmulos para construir as creches, para fazer a sopa, para fazer o evangelho lá no abacateiro, para distribuir amor, para receber mensagens para as mães que choram. Então, ele participa, ele traz, ele tira a gente daqueles centros pequeninos para irmos trabalhar no bem, para distribuirmos cobertores, para ensinarmos as pessoas a confeccionar enxovais de bebês, para atendermos nos asilos, para criar os hospitais psiquiátricos, que são criados em Campo Grande, em Paranaíba, no mundo inteiro vai sendo criado os hospitais psiquiátricos para atendimento. Mas foi fundamental, pinga-fogo, que foi em julho de 71. Então, o Chico foi contratado com o Saulo para fazer uma entrevista de 1 hora, e dura mais de 3 horas a audiência. Eu lembro, eu estudava em Araraquara, eu fazia magistério, estudava lá no IEBA, Instituto Estadual. Para a gente entrar era a coisa mais difícil, né? A escola estadual você tinha que fazer exame de seleção para entrar. E eu estudava. E aí, eu morava com a minha tia, e chegou então o dia que foi anunciado, e aí a televisão, né? A minha tia arrumou uma televisão melhor, comprou uma televisão, e, gente, naquele tempo, a antena era interna, e punha, sabe o quê, na ponta? Vocês lembram disso? Bombril. Aí põe bombril na extensão, e vira para cá, e vira para lá, para a gente assistir o programa de Chico Xavier. Eu lembro do questionamento de um pastor, que queria, né? Porque são várias pessoas, que quem organizou foi o Saulo Gomes, que organizou a entrevista. Eu lembro perfeitamente do Chico respondendo as questões, parece que eu ouço ainda a voz dele, respondendo as questões que eram feitas pelas pessoas, né, que estavam ali. E, no final, Chico Xavier termina fazendo o Pai Nosso, que emocionou todos. Então, com essa entrevista, abriram os nossos pequeninos centros, que eram muitas vezes salas das casas, para essa projeção da doutrina espírita de ser hoje o país que tem o maior número de espíritas. Ele era muito ligado aos animais, ele cuidava muito dos animais, ele estava sempre, constantemente, cuidando dos animais. E olha que interessante, né? A gente sabe que os livros dele eram avalizados pela Academia de Letras, e escreve através dele Humberto de Campos, que teve a maior problemática, né? A família entra com recurso, porque os livros estavam sendo muito divulgados, queriam, então, receber as benesses que traria o livro. E aí, comprovadamente, verifica que é mesmo Humberto de Campos que começa a escrever através de Chico como Irmão X. Quem não leu as páginas de Humberto de Campos, as crônicas fantásticas que são trazidas através de Chico Xavier? Então, Chico Xavier traz para nós esse alento e a perspectiva de que nós somos o país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ontem ou antes de ontem, eu vi o Eliahá falando. O que vocês espíritas acham? Por que nós somos o maior país espírita? Por que está concentrado todos aqui no Brasil? Por que será? Nos outros países tem doutrina espírita, mas quem levou? Brasileiros.
ou brasileiros casados com com mulheres daquele país, ou mulheres que casaram com homens daquele país. É na Alemanha, na Suíça, na Holanda, na Bélgica, na África, que tem trabalho desenvolvendo espírito. E Eliahá falou assim, sabe por quê? Por que nós temos essa profusão de livros espíritas? É Chico, é Ivone Pereira, é Humberto Divaldo Franco, Bacelli, quanta gente escrevendo. Por que será? Sabe por quê? Ele mesmo respondeu. Ele perguntou e ele respondeu. Porque nós estamos sendo preparados para o nosso próximo reencarne nos diversos países que ainda não têm o Evangelho de Jesus. Não pense vocês que essa profusão de coisas é para nosso deleite, é para nos prepararmos, para assumirmos e brilharmos e levarmos o Evangelho de Jesus nos mais diferentes países do mundo. Então, preparemos. Outra pessoa que muito contribuiu com Chico Xavier foi Nena Galves. Foi anfitriã de Chico Xavier em São Paulo. Então, quando eu ainda estava em Araraquara, eu via falar, olha, Chico Xavier recebeu mais de 1.000 pessoas no Clube Tietê, no Clube X, no Clube... Ele passava noites autografando livros e cada um recebia uma flor que era providenciado por Nena Galves, por Dona Marlene Nobre, que é a fundadora da AME. A AME, a Associação Médico Espírita, tem um trabalho importantíssimo na área da ciência, porque reúne os médicos que fazem pesquisas, que estão proporcionando a comprovação da doutrina espírita. Aqui em Campo Grande, nós temos o Décio, temos o outro médico que fez pesquisas publicadas sobre a mediunidade, inclusive no nosso centro participou dessa pesquisa, o André Luiz, né? Vários centros que os médiuns foram provadas que a alteração dos nossos componentes na hora da incorporação. Então, são gente que está aí trabalhando muito. E o que nós estamos fazendo? Aqui é a casa de Chico Xavier, que hoje transformou-se no Museu do Chico Xavier. Esse é o filho de Chico Xavier, o Eurípides, né? Que hoje tem a livraria lá de Chico Xavier. Gente, vejam a humildade de Chico. Esse é o quarto dele. Tem 1,30 m por 2 metros. E daqui ele iluminou o mundo. Olha a cama. Aqui só tem um pedacinho a mais. Ele tem aqui as boinas, o sapatinho dele, que ele sempre queria que ficasse aqui. Era uma coisa que sempre... Aqui os santos que ele ganhava e que as pessoas levavam, deixavam lá no quarto dele e ali ficavam. Aqui as roupas, né? Aqui a mesma foto, mas mostrando mais o quarto dele. Gente, aqui estão todas as boinas, né? Que ele usava muita boina. Olha a cozinha. Olha a simplicidade que viveu Chico Xavier. Né? Aqui é o Grupo Espírita Chico Xavier, que é o centro espírita, né? Onde ele trabalhou a vida toda. Aqui tem muitas rosas, porque ele gostava muito de rosas. Esse é o João Arley, que fez muito trabalho. Essa aqui é a dona Dinorá, que cozinhou para ele 40 anos, que arrumava o quarto, que arrumava as coisas, que cuidou dele a vida toda. Aqui a dona Dinorá, o Eurípides, o Carlos Celso, ele também é um dos escritores lá de
sobre Chico Xavier. Aqui é Chico aos 20, aos 40 e aos 80 anos. Aqui um pouco antes de ele partir. Mas no dia 30 de junho, foi o dia que ele partiu. Ele dizia que iria partir no dia que o Brasil estivesse mais feliz. Foi quando Romário beijava a taça de tetracampeão, tricampeão, né? Tricampeão, e Chico falou tchau. Venci, né? E vim para escrever 30 livros. Escrevi mais, muito mais e muito mais. Esse é o túmulo de Chico Xavier, lá em Uberaba. Hoje tem um museu que a cidade fez para Chico Xavier, e lá tem muitas, eu não conheço. Quem quiser ir conhecer todo esse trabalho de Chico Xavier, tem 2 meninos, o Ricardo e o Adriano, que fazem, né, excursão e faz todo esse trabalho aqui, vai até Sacramento, é muito interessante. Lá no museu tem um coração que pulsa, diz que é a coisa mais bonita que tem neste museu. Eu ainda quero conhecer esse museu. Então, é Chico, na simplicidade, que traz para nós, embora possa voltar atrás e fazer um novo começo. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo fim. Então, quem que é esse homem? Doente, deu saúde a incontável número de pessoas. Pobre de bens materiais, consolou numerosos ricos. Rico de bens espirituais, jamais esqueceu os pobres. Sem poder humano, orientou e consolou poderosos. Sem dinheiro, enriqueceu o século em que nasceu. Sem título acadêmico, apenas com a 4ª série do ensino fundamental, foi coautor de verdadeira enciclopédia, versando os mais variados temas sobre ciência, filosofia e religião. Apagando-se, ele iluminou nossos caminhos. Esse homem não consegue mais falar sobre o Cristo sem se emocionar até as lágrimas. Seu nome é Chico, o nosso Chico, um homem feito só de amor. Quem fala isso é Adelino Silveira, que escreveu o livro Chico Prossegue. Então, este é o homem que traz paz interior, paz com o próximo e paz com o mundo. Voltando à definição de Chico Xavier, que Silvia Bassante fala, é um poema de Deus aos homens, escrito com as tintas do amor, da renúncia e da humildade. Então, nós encerramos a nossa fala, agradecemos essa oportunidade e temos agora uma música que quem canta é nosso Walter de Ermídia, e quem gosta de cantar, eu sei que aqui todo mundo gosta de cantar, podemos cantar junto com o Chico. Passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que sempre sou, recordo que ele me ensinou esta canção que diz: eu levo a vida a cantar
isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas que eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili, ai Lô. Eu levo a vida cantando ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas que eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili,